Bom dia, irmãos. Hoje é o dia 24 de janeiro de 2021 e nós vamos falar hoje sobre a missão da igreja, interrogação. Qual a missão da igreja? Então essa é, de certa forma, uma continuação do que nós temos falado nas últimas semanas e nós vamos meditar sobre a existência ou não e qual seria a missão da igreja. Então vamos começar com uma oração. Deus, eu oro para que o Senhor nos ajude a compreender exatamente qual é a missão que o Senhor nos deu. Porque com o tempo nós podemos nos confundir e incluir tantas coisas que em parte podem ter vindo do mundo, outras vêm do nosso próprio coração. E eu oro para que o Senhor nos revele essas coisas e deixe muito claro qual é a nossa verdadeira missão. Como indivíduos, como ministério, como congregação, para que possamos servir ao Senhor de uma forma pura, da forma que o Senhor deseja, e sempre prontos a sermos levados pelo Senhor, pelo Teu Espírito, e não tentarmos seguir nossas próprias ideias, nossas noções humanas do que devemos fazer. Eu te peço por isso, por essa pureza no coração, por esse coração preparado e disposto a fazer aquilo que o Senhor nos mostrar. Eu oro por isso, por favor, nos guie agora através da Tua palavra. Te peço por isso em nome de Jesus. Amém. Quando pensamos em missão, principalmente para a igreja, é o que nos faz pensar sobre para onde queremos ir. Nós queremos ter um propósito de vida, nesse caso como cristãos, e mais especificamente como grupo. Porque talvez você pense, eu tenho uma missão pessoal, ou eu não tenho missão pessoal. A minha missão é a missão da igreja. A missão da igreja vai ser a minha. Ponto final. Eu não tenho missão pessoal. Então é importante procurar saber, e vamos estudar isso na Bíblia, e na verdade é só o início de um estudo. Qualquer estudo que nós fazemos na Bíblia sobre qualquer tema, nós sempre podemos aprofundar muito mais. Então todas as vezes que nós publicarmos qualquer tipo de estudo, sempre é necessário nós procurarmos por conta própria, estudar mais profundamente, para poder entender melhor aquilo que Deus fala através das Escrituras. Porque não tem como a gente esgotar um tema com uma ou duas escrituras, sempre são muito mais do que essas. Então eu gostaria, primeiro, de ler um trecho, aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, que fala sobre o povo de Deus. E quando a gente fala sobre o povo de Deus, a gente não pode resumir como sendo uma única congregação, um grupo de 10, de 50, de 500 ou de 20 mil. Mas aqui fala sobre todo o povo de Deus. Então aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, diz: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que essa escritura fala é que nós nos aproximamos dessa pedra viva, que logo depois é considerada como uma pedra angular, que é Cristo. Então é a pedra a partir da qual toda a construção é feita. É por onde a obra começa. E se ela está errada, se essa pedra é errada, tudo sai errado. Então Deus colocou a pedra angular principal como sendo Jesus Cristo.
E se ela é a pedra angular dessa construção, a construção vai funcionar e ela vai ser bem feita. E aqui diz que nós somos usados como pedras vivas. Somos os tijolos que vão sendo utilizados para construir o quê? Uma casa espiritual. Uma casa espiritual de Deus. É um templo espiritual. E com isso, essa escritura, e não só essa, mas se nós estudarmos mais a Bíblia, nós vamos poder perceber que é isso o que as escrituras nos mostram. Que o que nós temos que construir é algo espiritual. Essa casa, esse templo para Deus é espiritual. Não é uma construção humana. Nós nunca podemos tentar eliminar essa escritura e fazer o contrário. Tentar construir algo que é visível, humano. E essa é uma tentação muito grande dentro de nós. Então, antes de falar sobre a missão da igreja, nós temos que entender primeiro o que é a igreja. E a igreja, ela não é nada visível. E nós podemos olhar lá em Lucas, no capítulo 17, nós vamos voltar em 1 Pedro, mas lá em Lucas capítulo 17, no versículo 20, em que certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Versículo 21. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O que Jesus trouxe foi o quê? Reino de Deus. E nós fazemos parte do reino de Deus. E de acordo com as palavras de Jesus que estão aqui, o reino de Deus não é algo humano, não é uma instituição humana, ela não é uma filial do que existe no céu. O reino de Deus, ele não tem endereços de filiais e a matriz fica no céu e temos várias filiais aqui no mundo. Não. O reino de Deus é espiritual. E ele diz que não dá para dizer, o reino de Deus está aqui ou está ali. E em certos momentos pode ser difícil de entender ou é muito fácil de ignorar esse conceito. E nós passamos a olhar para aquilo que é físico, nós olhamos para uma certa construção, ou olhamos para um grupo de pessoas que estão ali no meio e acreditamos, aquilo é o reino de Deus. Não é. Não é. Jesus diz que está presente no meio de um grupo que se reúne em nome dele. Ele se diz presente ali. Ele fala, se as pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei ali, no meio. Mas isso não significa que o reino de Deus é aquele grupo. Porque o reino de Deus não é algo que você possa dizer que está aqui ou ali fisicamente. Porque essa já era a ansiedade das pessoas naquela época. Elas queriam saber onde eu encontro, em qual lugar, onde que esse grupo vai se fixar. Essa instituição que vocês estão criando, aonde está? Então o reino de Deus, ele é algo espiritual. Ele é celestial. E quando a gente volta aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, como a gente acabou de ler no versículo 5, aqui fala que existe uma casa espiritual e que nós somos usados nessa construção para sermos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais. Então a nossa missão, e não é uma missão como grupo, Deus não vai olhar para dar uma nota no grupo inteiro, e sim para cada um individualmente. Deus chamou cada um individualmente para fazer parte desse reino, desse sacerdócio. E pulando alguns versículos,
em que Jesus é comparado com uma pedra, e que algumas pessoas tropeçaram nele e caíram, porque não creram. E no versículo 9, continua assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então aqui a Bíblia compara os cristãos como um povo, como um grupo de sacerdotes. E os sacerdotes eram pessoas que tinham como única missão servir a Deus. Não tinha outra atividade. A atividade dessas pessoas era ser sacerdotes, servindo a Deus todos os dias. Não tinha outra profissão, outra atividade para fazer. Era só isso. Então Deus nos chamou para sermos sacerdotes. Nação santa. É um grupo separado do mundo, com conceitos diferentes do mundo. Povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Então, a nossa missão é servir a Deus. E aqui fala sobre um desses aspectos de servir a Deus, porque é só um deles. É importante, mas é só um dos aspectos, que é anunciar as grandezas de Deus, que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, existe uma missão nessa escritura que é de deixar claro que nós somos chamados das trevas para a luz. E isso precisa ficar muito claro. Nós temos que entender e, na verdade, lembrar dessas coisas, porque com o tempo isso pode se tornar algo tão banal que nós vamos esquecendo do passado. Esquecendo que nós fomos chamados das trevas, da completa escuridão e da perdição. E Deus nos chamou de lá para sairmos de lá e vivermos aonde? Na completa luz. E que não tem meio termo. Então nós fazemos isso primeiro e nós passamos a ser testemunhas disso para o mundo. Então somos testemunhas daquilo que nós mesmos passamos e experimentamos. Então nós temos que lembrar dessas coisas. Lembrar. E lembrar com convicção. Eu era completamente perdido. E eu estava condenado ao inferno. E Deus me retirou de lá. E me trouxe para a luz. Para que eu continue sendo fiel. Para não perder aquilo que eu ganhei um dia. Então nós temos essa missão. Não como igreja, como grupo completo, mas cada um de nós, individualmente. Nós temos que lembrar dessa missão que é de servir a Deus. Acontece que servir a Deus são muitas coisas. Qualquer coisa que você possa imaginar vai fazer parte. Você ter uma vida santa faz parte disso. É sua missão. É sua missão ser uma testemunha para o mundo, ajudar aqueles que querem sair das trevas, saírem para virem para a luz. Porque aí você mostra onde você está, que você está na luz. E você pode trazê-los para lá, de lá para cá. Então nós vamos aprendendo com Jesus todos os aspectos de poder servir a Deus. E essa é a nossa missão. Construir essa casa espiritual que está escrita aqui. Uma casa espiritual. Vamos construindo com pedras espirituais. E eu gostaria de ler também um trecho que
que eu noto que tem sido repetido, às vezes nós usamos inclusive na ceia, que é João capítulo 6, e que traz alguns conceitos aqui que de certa forma até são chocantes, porque Jesus deixa muito claro o que ele pensa e ele mostra que ele não se importa, entre aspas, ele não se importa se alguém resolve pensar diferente dele. E eu digo entre aspas porque, obviamente, se ele veio aqui e deu a própria vida dele, é porque ele realmente queria salvar todos. Mas que na realidade não é possível porque nem todos querem crer. Mas o que ele deixa claro aqui nessas escrituras é que ele dá a decisão para cada um. E ele não vai implorar para ninguém, por favor venha. E ele não vai fazer nenhum tipo de esforço, porque seria ridículo isso, depois de tudo que Jesus fez, ele ainda ter que vir atrás dos seres humanos e falando, por favor, pense direitinho, olha o que eu fiz por vocês, entendam e venham para mim, me façam esse favor, não façam essa desfeita comigo, vocês me machucam. Jesus não fez isso, e nós vamos ler agora, em João capítulo 6, João capítulo 6, o capítulo todo é espetacular. E eu realmente recomendo, você já tendo lido ou não, leia. Mas nós vamos cortar e vamos ler só um trecho no final, a partir do versículo 63. Jesus fala, o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Então, com isso, Jesus quis dizer que o que ele falou durante todo aquele tempo, tudo que ele falava era espírito e vida. Algumas coisas podiam parecer agradáveis, mas outras eram desagradáveis. Eram desafiantes. Algumas eram até difíceis de entender. Mas Jesus, ele não quis bajular ninguém e nem ficar forçando a barra para convencer alguém, por favor, venha e fique comigo. Ele não fez isso. Pelo contrário, ele falou, o que eu trago é espírito e vida. O que é da carne não presta para nada. Agora, eu trouxe isso para vocês. Se vocês não aceitam, fazer o quê? Porque eu sei que o Pai vai trazer alguns para mim. Esses vão ficar comigo. Agora, se o Pai não trouxer até mim, não vão ficar comigo. No versículo 66 diz que daquela hora em diante muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. As pessoas que estavam seguindo a Jesus, não são as pessoas que sabiam da existência dele, que tinham ouvido falar, existe um tal de Jesus. Ou algumas pessoas que até viram Jesus pessoalmente, passaram a crer, mas ficaram lá nas suas cidades, cada um na sua, e falando, eu ouvi falar desse Jesus, ou eu vi esse Jesus, eu vi o que ele fez, eu acredito sim que ele é o Messias. Não sei por onde ele anda, mas eu creio nele.
Porque aqui fala sobre discípulos, pessoas que realmente estavam andando com ele. Provavelmente largar, a gente não dá para saber por quanto tempo cada um estava seguindo, mas provavelmente estavam andando atrás dele, realmente atrás dele, de um lado para outro. Abandonaram todas as atividades, trabalho, tudo, e estavam andando atrás de Jesus. E ouvindo muita coisa. E vendo o que estava acontecendo enquanto Jesus caminhava. E essas pessoas voltaram atrás e deixaram de seguir. Porque aquilo que elas ouviram não soou bem. Foi Jesus que falou, mas não soou bem, não foi agradável, não gostei, vou embora. E no versículo 67, são dois versículos assim impressionantes. Primeiro, Jesus pergunta aos 12: vocês também não querem ir? Jesus não virou para os 12, ou os 12 que ele tinha escolhido. Ele não virou e falou assim: ufa, pelo menos tem vocês 12 aqui comigo, né? Olha só que absurdo que aconteceu. Como que esse povo faz isso, né? Tá vendo esse bando de ignorantes? Pelo menos vocês não são que nem eles. Jesus não considerou óbvio que os 12 ficariam. Ou pelo menos ele se deu o trabalho de ainda colocar os 12 à prova também. E falou: vocês 12, vocês não querem ir com eles também? Então, por mais que Jesus tenha feito todo o sacrifício que ele fez, e tenha se entregado por nós e para nós, ele fez isso, mas ele considerou: se alguém quiser ir embora, não posso obrigar ninguém a ficar. Vai ser lamentável, mas o que podemos fazer? Só quem o Pai trouxer é que vai comigo. Só esses. Então Jesus, ele não estava preocupado em agradar ninguém. Ele não estava preocupado com as expectativas que as pessoas tinham em relação a ele. E ele não se sentia pressionado em chegar ao nível da expectativa dessas pessoas. Porque muitas pessoas esperavam um monte de coisas sobre o Messias. Um monte. E não é à toa que muitos não creram em Jesus. Porque eles tinham uma outra expectativa. E os próprios apóstolos também tinham. Jesus, no final dessa história toda aqui, ele vai dar um jeito de arrancar os romanos daqui. Essa era a ideia que eles tinham sobre Jesus. E todo mundo tinha algum tipo de expectativa diferente sobre o Messias. Jesus veio e simplesmente cumpriu aquilo que Deus queria. E não procurou fazer nenhuma vírgula a mais, ou a menos que seja. Ele estava convicto do que ele tinha que fazer e fez. E aí no versículo 68, a resposta de Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Para quem? Para onde? E ele fala: tu tens as palavras de vida eterna. Assim, não tem mais o que fazer. O que nós temos já é suficiente. Porque nós estamos com o Senhor e nós estamos ouvindo a palavra. E nós estamos vendo o que está acontecendo. E nós estamos guardando essas coisas no coração. O que a gente poderia fazer de diferente? Ou quem que nós iríamos seguir? Não tem outra pessoa para seguir. Não tem outro lugar para estar. Eu quero estar onde eu estou. Porque não tem um outro lugar onde eu possa encontrar a verdade. Porque a verdade está com o Senhor. Então, essas escrituras aqui, elas nunca param de trazer verdades. Verdades e mais verdades. E a gente medita, passa algum tempo, volta e a gente vai tirando mais e mais verdades delas. E por que isso se aplicaria a nós?
Porque, independente de qual congregação você possa estar hoje, se você olha para essa escritura, você vai ver que Jesus, ele não se importa, ou pelo menos ele não vai se dar o trabalho de mover mais nada para tentar te agradar, para chegar nas expectativas que você tem sobre ele, sobre o Pai, sobre o que Deus tem que fazer na sua vida, ou a expectativa que você tem sobre a congregação onde você está. Porque a resposta de Pedro tem que ser a nossa resposta. Jesus é suficiente. O que eu vou procurar de mais ou a mais com quem quer que seja ou onde quer que seja? Eu não tenho o que procurar. Porque eu sei que Jesus, ele já trouxe para nós a vida eterna, ele já se sacrificou por nós. E se nós mudamos das trevas para a luz, nós fazemos parte desse povo santo. Então, se nós fazemos parte desse povo santo, o que nos cabe é cumprir a nossa missão. Então, nós cumprimos a nossa missão como seguidores de Jesus. Então, nós construímos uma casa espiritual com as nossas ações espirituais. Nós lutamos para termos nossa integridade espiritual, para ter frutos espirituais, para desenvolver os frutos do Espírito na nossa vida e lutar contra a carne. E os frutos vão surgindo, seja na nossa própria vida, seja na vida das pessoas ao nosso redor. E pronto. Ponto e pronto. E voltando para o tema que nós já tínhamos falado nas últimas semanas, é que quando nós enxergamos as igrejas e as congregações como uma instituição, nós colocamos a nossa confiança nela, né? E as nossas expectativas também. E aí nós começamos a esperar coisas das pessoas ou das igrejas. Eu quero uma igreja que seja assim. Eu espero mais dessa igreja. Essa igreja está falhando aqui. Olha a situação dessa igreja. Aquela lá sim. Essas são expectativas completamente humanas. Completamente. E talvez para alguns já tenham visto essa figura, uma pintura de Michelangelo, que é um cara famoso, e ele fez, assim, é um trabalho muito grande, muito famoso, mas uma das imagens, ele desenhou uma imagem que, obviamente, para nós parece absurdo, porque você não desenha Deus, e muito menos com uma imagem humana, mas ele fez isso. Tá? Mas aí tem a imagem, o título dela é A Criação de Adão. E aí tem a imagem, né, um homem barbudo, né, de mais idade, barbudo, e tem Adão do outro lado. E aí você vê a imagem, e assim, eu não sei qual que era a noção que ele teve, o que ele quis transmitir, não fui atrás disso, não sei se existe isso, se alguém sabe. Mas o que transparece para mim quando eu vejo aquela imagem? Você pode procurar, talvez a gente publique aqui. Mas o que acontece com essa imagem? Deus aparece se esticando todo, assim, com o dedo, mas ele está com o corpo todinho esticado, como se ele estivesse fazendo um esforço enorme para conseguir alcançar Adão. E Adão, parece que ele está lá descansando na piscina do hotel. Então ele está lá deitado assim, meio de má vontade, parece, todo relaxadão. E ele estica, e está com a mão assim, ó, esticadinha assim. Com a mãozinha desse jeito.
E Deus assim esticando, esticando. Parece que está fazendo toda a força possível para tentar alcançar a pontinha do dedo de Adão. E essa imagem, para mim, ela mostra muito sobre como que nós podemos ter esse tipo de atitude. Né? E como eu disse, não sei se foi isso que foi a ideia de Michelangelo, que ele quis colocar isso naquela imagem. Mas o que ela me transmite é exatamente isso. Deus quase se humilhando, tendo que esticar para conseguir ter o contato com o homem. E o homem faz uma má vontade assim, Deus, estica mais um pouquinho aqui, eu não estou alcançando. Esperando que Deus tenha que fazer ainda mais do que já fez. E é aí que é o ponto das expectativas excessivas que nós podemos colocar para os nossos irmãos, para essa ideia que nós temos de igreja. Uma igreja tem que ser assim ou assado e tem que ter tais qualidades e não pode ter falhas. A gente tem um relato de uma igreja que hoje é usada como um exemplo de tudo que pode dar errado numa igreja. Só que essa igreja ela foi implantada no 1º século por pessoas da geração de Jesus, da mesma geração. Foi no mesmo tempo de Jesus. As pessoas foram lá e implantaram essa igreja. E aí a gente ouve às vezes alguns comentários que na verdade são arrogantes, são de uma extrema arrogância, como se nós hoje, depois de 2000 anos, nós pudéssemos fazer um trabalho melhor do que as pessoas que conviveram com Jesus ou com os apóstolos fizeram naquele tempo. E a gente olha e fala, olha que coisa horrível que essa igreja estava aqui, olha que desastre, quanta imoralidade, quanta coisa horrível. Hoje nós somos incríveis. Não, é arrogante demais. E por que aparentemente nós temos algumas igrejas hoje que parecem que são melhores, são mais agradáveis de se ver, que parecem ser mais espirituais? Porque muitas pessoas colocaram as suas próprias expectativas e elas se dispuseram a querer agradar o público delas. É querer agradar o público. Então, é uma igreja bonitinha, é uma igreja perfeitinha. As coisas funcionam bem, temos tais serviços dentro da igreja, todo mundo bonitinho, trabalhando certinho, né? Não estamos envolvidos em escândalos, estamos crescendo em números, estamos aqui com os relatórios para provar, tudo bonitinho. Se essas coisas são feitas porque elas saem diretamente do coração de cada membro que quer construir primeiro uma casa espiritual, amém. Que maravilha. Que maravilha. Acontece que em algumas situações as igrejas não são construídas com essa motivação, e sim porque querem agradar ao público. Público interno e público externo. Então, esse é o tipo de pureza que nós temos que procurar ter no nosso coração, que é de fazer o nosso melhor, de não abusar do desleixo, né, de fazer tudo de qualquer jeito, mas, por outro lado, nós temos que buscar o coração das coisas que nós fazemos. Temos que procurar ser profundos, para não sermos religiosos, e ter uma igreja que é um túmulo caiado. Porque Jesus fala sobre isso também. Um túmulo caiado. Então nós não temos o direito de colocar as nossas expectativas pessoais de como a igreja tem que ser. Seja a igreja de Cristo do ABCD, seja qualquer outra, porque a expectativa é de Cristo. Cristo nos chamou para servirmos a Ele. Não, ele não nos chamou para servirmos em primeiro lugar uns aos outros.
embora isso faça parte, nós temos que estar dispostos a servir uns aos outros, sim, e devemos fazê-lo. Mas quem é o público-alvo da nação santa? É Deus. E nós temos que servir a Deus primeiro. E se nós vamos ver o exemplo lá de Atos, quando as pessoas começaram a reclamar. Não sei o que está acontecendo aí, o dinheiro não está chegando para mim, não. Eu estou vendo esses povo judeu aí, está ficando com dinheiro. Agora nós aqui, gregos, está faltando. Tá chegando aqui, não. E os apóstolos responderam como? Escolham alguém para resolver isso. Mas nós temos uma prioridade e não é justo. Não é justo diante de Deus a gente deixar de lado o que nós estamos fazendo, que é espiritual, porque nós precisamos orar e pregar a palavra, e nós vamos parar para resolver isso. Porque por mais que fosse justa, né, fosse justo, tá bom, vamos, se tem uma situação injusta aqui, vamos resolver? Vamos. Agora não dá para parar tudo por causa disso. Nós não vamos parar ministério, nós não vamos... eu não vou parar aquilo que o próprio Jesus me mandou fazer para tentar resolver uma situação injusta que foi criada dentro do próprio grupo. Por favor, resolvam entre vocês. Então esse senso de prioridade de que quem é o público-alvo e aquele para quem nós devemos agradar em primeiro lugar é Deus. E se nós temos isso em mente, algumas das nossas expectativas sobre a igreja, elas vão ficando em segundo plano. Porque o nosso espírito não vai ser de receber, e sim de servir. Não, primeiro eu sirvo, eu ofereço algo, eu dou algo. Se eu for beneficiado de alguma forma, vou aceitar com gratidão. E é isso. Então Jesus perguntou para os 12, vocês também querem ir? Ele não ficou chorando pelos outros que foram embora. E é triste para nós, sabemos. As pessoas estavam com Jesus e mesmo assim foram embora. É triste de saber isso. Triste. É triste saber que pessoas do nosso meio abandonam a fé. Tiveram a chance, tiveram a Bíblia aqui, estavam vivendo no meio de pessoas espirituais e decidiram simplesmente voltar para o mundo. Abandonaram a fé. Triste. Triste. Mas se essas pessoas decidiram fazer isso, nós temos que lamentar, mas temos que aceitar, porque Jesus aceitou da mesma forma. Jesus não vai fazer mais nada e não vai procurar agradar ninguém, nem bajular ninguém para trazer de volta. Então vamos ter ter em mente e no coração esse conceito de missão. Que a nossa missão é servir a Deus. E isso envolve tudo. Tudo que você possa imaginar e também algumas coisas que talvez você nem imagine ainda. E nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo para que ele possa nos mostrar em várias situações o que nós temos que fazer. Porque as Escrituras nos mostram várias coisas. Mas em alguns momentos o Espírito vai nos apontar. Não, agora, nessa situação específica, é aqui. É ali. Faça isso. Não faça isso. E nós precisamos desse Espírito para nos guiar. Então essa palavra para hoje. E tenham todos uma boa semana. E fiquem com Deus e que a paz de Cristo esteja com todos.